me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Obrigado, Jesus, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Meu querido, minha querida, um bom dia para você. Hoje é o domingo que o Senhor nos deu para nós nos alegrarmos, mesmo em tempo de coronavírus, mesmo em tempo de pandemia. A gente deve se alegrar em Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E se nós chegamos até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou o pastor Alexandre Gouveia Faria, pastor da Igreja Batista Central de Fonseca, e quero dizer a você que é um prazer, nesta manhã de domingo, estar presente na sua residência, juntamente com a sua família. Nós vamos orar neste momento, como nós fazemos nossa primeira ação no domingo pela manhã, de nós orarmos, agradecemos ao Senhor pela semana que tivemos e pedirmos a Deus pelo dia de hoje, por esse momento que nós teremos aqui. O tema que nós iremos trabalhar nessa manhã é sobre os 10 mandamentos, mas nós não faremos um estudo analisando cada um dos mandamentos, que demandaria muito tempo, não é oportuno nesse momento. Mas nós faremos 10 considerações sobre os 10 mandamentos para elucidar a nossa reflexão sobre esse assunto. Mas antes disso, nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta manhã. Por isso eu peço a você que feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, se for possível, e vamos orar ao nosso Pai Celestial nesta hora. Soberano e eterno Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã. Obrigado por todas as pessoas que nos acompanham nessa transmissão, ó Deus, que estão em sintonia neste momento, pois somos um só corpo, ó Deus, pertencemos a um só Cristo, a um só Senhor, a um só Mestre, e nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe nesta hora. Nós te agradecemos pela semana que tivemos, por tudo que vivenciamos por esses dias, esse tempo difícil de indefinição, esse momento, Deus, em que as sociedades, as várias sociedades municipais, sociedades estaduais e o Brasil como um todo se prepara para uma abertura lenta e gradativa, para começarmos a caminhar em direção à normalidade, ainda que de maneira lenta, sem sabermos exatamente o que irá acontecer. Em tudo isso, ó Deus, nós declaramos a nossa confiança em Ti, e a Tua palavra nos desafia a darmos graças em todas as coisas. Por isso, nós Te agradecemos nessa manhã. Ainda que a gente não entenda o que está acontecendo, não saiba todas as razões pelas quais está acontecendo, como está acontecendo nesse momento, como as coisas estão prosseguindo nesse instante. Ainda que a gente não saiba exatamente o porquê desse vírus, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse, ainda assim, ó Deus, nós declaramos a nossa confiança em Ti, a nossa certeza de que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que está conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo, autor e consumador da fé, que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Nesse momento, nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu peço a você que acompanhe esse louvor e vamos deixar Deus falar ao nosso coração através da letra dessa canção. Em nome de Jesus, amém.
todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro
outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, Deus. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos seus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Geralmente nós temos algumas dúvidas, persiste uma certa dúvida na relação do crente do Novo Testamento com os princípios, com as verdades, com os postulados, com tudo aquilo que é ensinado no Primeiro Testamento, nos 39 livros que compõem o Primeiro Testamento, especialmente a lei. Então, ficam algumas dúvidas e uma certa incompreensão sobre esse assunto, e por isso a gente decidiu fazer a nossa reflexão nessa manhã em consideração à lei e tentarmos mapear aí 10 princípios para nós nos familiarizarmos e desfrutarmos dos ensinamentos da Escritura, sem que isso traga um peso para o nosso coração por estarmos no Antigo Testamento. Uma dúvida muito comum que eu sempre vejo, especialmente no seminário, nas aulas de seminário, que eu sempre acompanho, é quando pergunto aos alunos, e de maneira geral aos crentes, como é a salvação do crente no Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo. E aí os crentes não têm nenhuma dúvida ao afirmar que a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. Quando a gente chega e pergunta, então tá bom, tudo bem, a salvação no Novo Testamento é pela graça única e exclusivamente o favor imerecido de Deus. Amém. E como que era a salvação dos crentes do Antigo Testamento? Como é que foi a salvação de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Jonas, de Abacuque, de Neemias, de Esther? Como que foi a salvação dessa galera? E aí, não poucas vezes, nos é citado que eles foram salvos pelo cumprimento da lei. E aí fica a seguinte pergunta: qual personagem do Antigo Testamento que a Escritura afirma que conseguiu cumprir a lei? E entenda, cumprir a lei não é só cumprir externamente, mas cumprir também internamente, cumprir no interior, na subjetividade do coração. Porque às vezes nós conseguimos cumprir a lei externamente, mas dentro do nosso coração nós quebramos a lei, temos sentimentos, desejos e vontades que conflitam com a Escritura Sagrada. Então, a salvação no Antigo Testamento, a partir da queda de nossos pais, Adão e Eva, a partir de Gênesis capítulo 3, onde houve o pecado, no capítulo 4 em diante de Gênesis, todos passam a ser salvos pela graça. A lei não tinha capacidade e não foi para isso que a lei foi dada. A lei foi dada para orientar, a lei não foi dada para salvar. Ainda que alguém executasse os sacrifícios do Antigo Testamento, lá em Hebreus capítulo 10, abra sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 10, se não me falha a memória, é o verso 4 ou o verso 5, vamos confirmar aqui. Hebreus capítulo 10, verso número 4. Pois é impossível
que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Então, ainda que uma pessoa fizesse o sacrifício exatamente como a lei instrui, o escritor aos Hebreus diz que é impossível que o sangue de touro e de bodes retire pecado. Ou seja, o sacrifício não tinha poder para tirar pecados. No verso anterior, no verso número 3, ele diz assim: porém, por meio desse sacrifício se faz recordação dos pecados a cada ano. Então, esses sacrifícios, na verdade, serviam para lembrar ao povo de que eles eram pecadores, era necessário que houvesse derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão. Mas não era o sangue daquele animal que estava retirando o pecado dele, do ofertante, do adorador. Na verdade, quando ele efetuava aquele sacrifício só teria valor salvífico, só teria valor espiritual se a fé estivesse depositada no Messias. O sangue do animal, por si só, o escritor aos Hebreus diz e afirma que é impossível que este sangue retirasse qualquer tipo de pecado. Então, o crente do Antigo Testamento, ainda que tenha recebido a lei para orientá-lo, a lei vem com um caráter pedagógico para aquele que crê no Messias que viria. Então, o crente do Antigo Testamento, ele é salvo única e exclusivamente pela graça. Então você vai perguntar assim, mas qual a diferença entre a salvação no Antigo Testamento e a salvação no Novo Testamento? Haveria alguma diferença? Sim, há uma diferença. O crente do Antigo Testamento, ele cria no Messias que viria. Ele olhava para frente e depositava fé no Messias que ainda viria, que ainda era futuro. O crente do Novo Testamento, ele deposita a sua fé e a sua esperança no Messias que já veio há 2000 anos atrás. Então, qual a diferença entre a salvação do Antigo e a salvação do Novo Testamento? A igualdade entre elas é de que a salvação sempre esteve posta nos ombros do Messias. Fosse o Messias que ainda viria, Jesus Cristo, fosse o Messias que já veio, o próprio Jesus Cristo. Para nós ele já veio, para eles ainda viria. E esta salvação, a semelhança é essa, estava posta no Messias. E a diferença? A diferença é apenas cronológica. Eles criam, como já foi dito, no Messias que viria e nós cremos no Messias que já veio. Essa é a única diferença. Eles eram salvos pela graça e nós somos salvos pela graça. O Antigo Testamento contém lei e graça. O Novo Testamento contém lei e graça. Nós poderíamos chamar de imperativos e graça mais precisamente. Então, vamos examinar essas 10 considerações para que você possa se familiarizar com o Decálogo, com os 10 mandamentos e possa desfrutar ainda mais. É bem verdade que os 10 mandamentos foram dados primariamente a Israel, mas a Igreja de Jesus Cristo teve como cânon principal e no primeiro momento o Antigo Testamento. Então, como que nós podemos lidar com o Antigo Testamento, ainda que essa orientação tenha sido dada ao povo de Israel, ao povo que estava no deserto? O que a gente aprende com essa orientação que foi dada a eles e que nos alcança também? Primeira consideração. Nós temos nos 10 mandamentos as 2 coordenadas. O que são as 2 coordenadas? Os primeiros 4 mandamentos são mandamentos considerados verticais, que regem, que nos orientam no nosso relacionamento com Deus, com a divindade. Os 6 últimos mandamentos, do 5º ao 10º, são mandamentos horizontais, que regem o nosso relacionamento com o próximo. Então, eu tenho nos 10 mandamentos as chamadas 2 coordenadas. Os 4 primeiros, orientações verticais, e os 6 últimos, orientações horizontais. Segunda consideração, o primeiro mandamento horizontal. Então, os 4 primeiros mandamentos regem o nosso relacionamento com Deus. Os 6 últimos mandamentos, o relacionamento com o próximo. Dos mandamentos horizontais, qual é o primeiro mandamento horizontal? É, na verdade, o 5º na sequência, que está lá no verso de número 12. O que diz Êxodo capítulo 20, verso de número 12? Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Então você observa o seguinte, nós estamos examinando Êxodo capítulo 20, de 1 a 17. Nós estamos sobrevoando o texto. Como eu disse no início, nós não faremos análise de cada um dos mandamentos. Isso vai ficar para uma outra oportunidade. Hoje nós estamos sobrevoando, nós estamos estabelecendo uma visão dos 10 mandamentos e como nós podemos nos beneficiar desta orientação. Então, como eu estava falando, a segunda observação que a gente faz é que o primeiro mandamento horizontal é, na sequência, o quinto mandamento. É o primeiro horizontal. E esse primeiro mandamento horizontal, que lá está em Êxodo 20, verso 12, ele fala sobre o relacionamento dentro de casa. A primeira sociedade que nós encontramos é a família. A criança nasce dentro de uma casa, dentro de uma família. É bem verdade que hoje, com a tecnologia, com o mundo moderno, ela nasce no hospital, numa maternidade, mas ela cresce no primeiro momento, as autoridades que ela tem na sua vida são o pai e a mãe. Ou se ela é criada pelos avós, ou se ela é criada pela madrasta ou pelo padrasto, ela tem as mesmas autoridades que cuidam da vida dessa criança. Então, a primeira sociedade que nós encontramos nesse mundo, quando chegamos a esse mundo, é a família. Então, o primeiro mandamento horizontal é o mandamento para os filhos honrarem seus pais, ou seja, darem importância, darem peso, darem valor aos seus pais, independente deles serem crentes ou não. Perceba isso. Honra teu pai e tua mãe é uma orientação para honrar as pessoas que têm autoridade e responsabilidade sobre você. Talvez você não seja criado ou criada pelo seu pai biológico ou pela sua mãe biológica. Talvez o seu pai tenha falecido, talvez a sua mãe tenha falecido, ou talvez o seu pai tenha deixado você e você está sendo criado ou foi criado pela sua avó, pelo seu avô, pelo seu tio. Ou a sua mãe se namorou de um outro homem, casou, você foi criado pelo seu padrasto, que te honrou, que teve cuidado por você, que teve carinho por você. Então essa pessoa funciona como alguém com autoridade dada por Deus para te orientar nos primeiros passos sobre a vida. E é interessante a gente observar que o primeiro mandamento horizontal é sobre família, é sobre a sociedade que nós encontramos, que hoje o grande problema que nós temos na sociedade e todo esse descaminho da juventude e todo esse problema nas escolas que nós temos de indisciplina, esse problema não é necessariamente culpa dos professores. Esse problema é um problema que antecede a sala de aula. Esse é um problema que acontece dentro da casa. E hoje, não poucas vezes, nós pais estamos nesse momento de coronavírus, nós estamos sentindo o drama dessa educação à distância que as escolas particulares, principalmente as escolas particulares, estão oferecendo, de filhos tremendamente indisciplinados dentro da sua casa. Então você perceba, você que é pai, você que é mãe, que essa dificuldade que o professor encontra em sala de aula, na verdade essa dificuldade não foi construída ou elaborada pelo professor, não é algo que está exclusivo da sala de aula, mas é algo que acontece dentro da casa. E hoje os pais estão vendo esse drama, que é a educação dentro do lar, esse trabalho, esse desafio que está acontecendo, e é justamente por quê? Porque nós, e aí eu me incluo, junto com você, nós pais temos cochilado na orientação e na educação dos nossos filhos. E aí é muito cômodo para mim como pai, para você como pai, como mãe, transferirmos a responsabilidade para a escola, transferirmos a responsabilidade para o professor, para a professora, porque nós estamos num tempo de terceirização de mão de obra. Então nós terceirizamos também a responsabilidade. E a responsabilidade pela educação dos filhos, os professores são responsáveis pela instrução, uma vez que ele está na escola pública, na escola particular, eles estão lá e o professor tem a oportunidade e a responsabilidade de instruí-lo nas ciências, na matemática, na física, na química, na biologia. Mas a educação do respeito ao próximo, do comportamento, do respeito às pessoas mais idosas, isso é algo que nós devemos fazer, eu e você como pai. Eu vou te dar um exemplo de como pensa essa geração e como foi a geração anterior. Eu moro num condomínio, num edifício. E eu já perdi a conta do número de vezes que eu entrei em vários edifícios, não só no que eu moro.
E às vezes entra um adolescente de 11, 12, 13 anos, entra um jovem de 16, 17, 19 anos, e eu estou no elevador, ele ou ela entra no elevador e ele não fala bom dia, ele não fala boa tarde, ele não fala boa noite. É como se eu fosse invisível. Quantas vezes eu saí do meu condomínio às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, fui andando pela rua e passava por um senhor de idade, alguém de 60, 70 anos, que foi de manhã cedo comprar o leite, comprar o café, comprar o pão. E eu já perdi a conta do número de vezes que essa pessoa de mais idade passou por mim e disse bom dia, sem nunca ter me visto. Essa pessoa não me conhece e nunca me viu. E ela, por uma questão de educação, de princípios, de criação, ela me diz bom dia, sem nunca ter visto. Eu, no início, também não dava bom dia, porque eu não estava acostumado, nunca vi aquela pessoa, mas por ver várias pessoas de idade passarem por mim de manhã, quando a rua está deserta, e dizerem bom dia, eu passei a criar esse hábito também. Vem uma pessoa de idade, eu também falo bom dia. Mas você veja a diferença dessa geração que me antecede, a geração que está com 60 anos, e a geração atual, e isso é o quê? Isto é uma questão de berço, de orientação, que nós pais temos que dar em sala de aula. O professor e a professora têm a responsabilidade de ensinar a matemática, a física, a química, a geografia, a história e dar um conhecimento que nós pais não temos. Mas a educação sobre o comportamento dessa criança em sala de aula é minha e sua, apenas para exemplificar. Então você veja que quando a Bíblia fala sobre esse quinto mandamento, e que é o primeiro mandamento horizontal, ela está falando com uma sabedoria tremenda, mostrando que a primeira célula, a primeira sociedade que nós encontramos é a família, e ali o indivíduo já tem que aprender a se portar para que ele possa se comportar fora daquela primeira sociedade que ele encontra. Se ele não respeita o pai, não respeita a mãe, não vai respeitar a autoridade policial, não vai respeitar o professor, não vai respeitar o carteiro, não vai respeitar as pessoas que ele encontra pela rua. Terceira consideração: a graça que emana dos mandamentos. Você consegue perceber que existe uma graça que exala, que emana, que flui dos 10 mandamentos? Preste atenção. Os 10 mandamentos, eles vêm esmagadoramente na negativa. 8 mandamentos são proibições. Repito, 8 mandamentos são proibições. Apenas 2 mandamentos são imperativos afirmativos. Honra teu pai e sua mãe e a guarda do sábado. Um dia para reflexão, um dia para o Senhor. Ainda que no sábado, no Antigo Testamento, Deus encerra a criação, então é um dia significativo para os judeus, e a igreja de Jesus Cristo guarda o domingo, porque no domingo Jesus ressuscitou. Então o sábado encerra a criação e o domingo inaugura a salvação. Pois bem, nós podemos perceber a graça que emana dos 10 mandamentos dessa forma literária, da seguinte forma. Talvez você pense assim, mas pastor, como é que emana a graça? Se tem um monte de proibição, não faça isso, não faça aquilo outro, tem um monte de proibição, então parece aos nossos olhos que Deus, na verdade, é um estraga-prazer, estabelecendo um monte de proibição e tirando o prazer da vida. Mas eu quero dizer a você que esse raciocínio não é verdadeiro. Pensa comigo, vamos pensar em 2 situações tremendamente semelhantes, não são iguais, 2 situações. Pense na sua igreja, no espaço de culto que você se reúne aos domingos. Se entrar uma criança no espaço de culto na sua igreja, ou até mesmo na sua casa, na sua residência onde você está nesse momento, apenas para exemplificar, e você diz a essa criança o seguinte: olha, você tem 7 anos de idade e você está querendo brincar, mas eu vou fazer a seguinte recomendação a você. Você não pode mexer na estante, você não pode mexer no ventilador de teto, ligar o ventilador de teto ou desligar, e você não pode mexer na televisão. Repito, essa pessoa falando com um menininho de 7 anos. Você não pode mexer na estante, porque você pode derrubar o que está na estante, você não pode ligar o ventilador de teto e você não pode mexer na televisão. O resto
você pode fazer tudo. Você pode brincar em tudo, puxar o sofá, empurrar o sofá, mexer na mesa de centro, você pode fazer tudo. Só não pode fazer 3 coisas. Não pode mexer na estante, não pode ligar o ventilador de teto e não pode mexer na televisão. Situação A, essa. Situação B, situação 2. Entra uma criança de 7 anos na sua casa e ela quer brincar. E você diz a ela o seguinte: olha, você só pode fazer aqui na minha sala 3 coisas. Só pode fazer 3 coisas. Só pode mexer na estante, só pode ligar o ventilador de teto e desligar, e só pode mexer na televisão. Então, nessa segunda situação, só pode fazer 3 coisas: mexer na estante, mexer na televisão e ligar e desligar o ventilador de teto. E o resto na sala está tudo proibido. Eu pergunto a você, em qual das 2 situações, na situação A, onde estabeleceu as proibições, ou na situação 2, na situação B, onde se estabeleceu as permissões, em qual das 2 situações há maior liberdade? Na primeira ou na segunda? Lembra? Na primeira eu estabeleci quais são as proibições. Não pode mexer na estante, não pode mexer na televisão, não pode mexer no ventilador de teto. E no resto, pode mexer em tudo mais. Na segunda situação, na situação 2, eu estabeleci 3 permissões. Só pode mexer na estante, só pode mexer na televisão e só pode mexer no ventilador de teto. E tudo mais que existe na sala, não pode mexer. Onde haveria ou onde haverá a maior liberdade? Na situação 1, onde está estabelecida a proibição, ou na situação 2, onde está estabelecida a permissão? Meu querido, minha querida, é na situação 1. Quando eu estabeleço quais são as proibições e digo a essa criança que ele não pode mexer na estante, não pode mexer na televisão e não pode mexer no ventilador de teto e tudo mais que existe na sala, eu digo a ele que ele pode mexer, ao estabelecer quais são as proibições, a liberdade é maior que a proibição. Agora, o contrário. Se eu estabeleço o que é permitido e digo, olha, só pode mexer na estante, só pode mexer na televisão e só pode mexer no ventilador de teto. E tudo mais que está na sala não pode mexer. Quando eu estabeleço qual é a permissão ou as permissões, a minha restrição à liberdade, a proibição, é muito maior do que a permissão. Então, quando os mandamentos vêm esmagadoramente na negativa, 80% dos mandamentos na negativa, isso significa dizer que a liberdade é maior do que a proibição, porque estão estabelecidas 8 proibições. Tirando essas proibições, tudo mais é permitido. Então você perceba que existe uma graça que emana da lei quando Deus, na sua infinita sabedoria, estabelece o formato dos 10 mandamentos no estabelecimento de 8 proibições esmagadoramente na negativa. Ele está dizendo a nós que a liberdade, o que é permitido, é maior, infinitamente maior do que aquilo que é proibido. Você consegue entender isso? Que o Deus do Antigo Testamento revela no formato literário dos 10 mandamentos que a liberdade é maior do que a proibição e que Deus não é um estraga-prazer, como a gente imagina? Quarta consideração. A lei não tem poder para atingir a subjetividade do coração. Observe o que diz o último mandamento, o 10º mandamento, lá no verso de número 17. Êxodo capítulo 20, verso de número 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então é muito comum quando a gente pergunta assim desavisadamente a um grupo de crentes, olha, o crente pode cobiçar? E aí alguém precipitadamente logo diz, não, a Bíblia diz não cobiçarás. Mas espera aí, pensa comigo, tem uma vaga na empresa onde você trabalha, o supervisor se aposentou.
venceu lá o tempo de trabalho, se aposentou. E ele se aposentou e se retirou da empresa e foi gozar o seu período de aposentadoria. Sobrou lá a vaga de supervisor e você é vendedor na empresa, ou vendedora na empresa. E você pode cobiçar aquela vaga, porque aquela vaga não pertence a ninguém e a empresa agora vai estabelecer critérios ou vai fazer uma escolha para estabelecer quem será a pessoa que irá ocupar o espaço desse supervisor que se aposentou. Então essa vaga, ela está vazia. Eu, como vendedor, tenho todo o direito de cobiçar essa vaga, de querer crescer e melhorar na minha profissão, e a empresa vai estabelecer os critérios ou a forma de preenchimento dessa vaga. Ou uma escolha do particular dos superiores, dos donos da empresa, ou um critério seletivo entre os vendedores, por exemplo. A verdade é que não é pecado eu cobiçar essa vaga que está disponível. Saiu um edital para um concurso, tem lá 10 vagas. Você estuda e se prepara para esse concurso. Por que você estudou e está se preparando para esse concurso? Porque você está cobiçando uma dessas 50 vagas, ou 10 vagas, ou 20 vagas, seja quantas vagas o edital estabelecer. O edital, então, estabelece o número de vagas e aquelas vagas elas precisam ser preenchidas. Ou surgiu uma nova função, surgiu uma nova necessidade, ou alguém se aposentou, ou alguém foi transferido, ou alguém faleceu. De alguma forma, aquelas vagas estão disponíveis. Eu e você podemos nos preparar, estudar, entrar no processo seletivo, como foi estabelecido na Constituição de 1988, o concurso público para adentrar para o preenchimento dessas vagas, e você então está estudando, está se preparando, porque você está cobiçando uma daquelas vagas. Então não há problema em cobiçar. Você só se casa com a mulher que você se casou, ou você só se casa com o homem que você se casou, porque um dia você o cobiçou. O que nós não podemos fazer é cobiçar aquilo que pertence ao próximo. Mas a lei, olha que coisa interessante. A lei diz para não fazer. Só que esse pecado, ele é cometido dentro do meu interior. Então eu estou diante de uma pessoa que está com uma camisa que eu senti um desejo de ter aquela camisa ou de que ela fosse minha. E eu sinto um profundo desejo por aquela camisa, ou uma blusa de frio, ou um casaco, ou o carro, ou a casa. E eu sinto desejo, eu cobiço aquilo que pertence a essa pessoa. Esse é um pecado que, ao cometermos, dificilmente o nosso interlocutor, quem está diante de nós, tem condições de perceber que nós estamos cometendo esse pecado. Então, ainda que a lei diga para eu não fazer, para eu não cobiçar, eu cobiço, eu transgrido a lei, porque a lei não consegue atingir a subjetividade do meu coração. Então, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 7, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, quando eu vou ver, eu já estou fazendo. Ou seja, existe uma batalha no nosso interior, na nossa subjetividade. E ainda que eu consiga cumprir a lei externamente, eu não mato ninguém, eu não cometo esse ato, eu não sou interpelado pela justiça, mas eu posso sentir no meu coração o ódio daquela pessoa. Então, eu não cometi o ato, eu não cometi o erro diante dos meus contemporâneos, mas na minha subjetividade, no meu coração, no meu sentimento, eu pequei diante de Deus. Então, você veja como que a salvação, ela precisa ser obrigatoriamente pela graça, porque ainda que eu consiga cumprir este ou aquele outro mandamento externamente, dentro do meu coração e dentro do seu coração, nós cometemos atos que seríamos condenados se fossem publicados. Você pensa bem, seria possível que na sua comunidade de fé, na sua igreja, agora, ao voltar do isolamento social, ao voltar da pandemia, a voltarmos à normalidade, houvesse uma máquina na igreja que pudesse filmar o coração de cada um de nós. E essa máquina, então, iria filmar o meu coração, tudo que passou no meu coração nos últimos 6 meses. E no seu coração também, tudo que se passou no seu coração nos últimos 6 meses.
E essa máquina iria botar no telão da igreja tudo o que passou no seu coração nos últimos 6 meses e tudo aquilo que passou no meu coração nos últimos 6 meses. Talvez nós fôssemos envergonhados de sentimentos que nós não deveríamos ter, mas a gente não consegue dar ordens ao sentimento. Por quê? Porque a lei não atua na subjetividade do coração. É necessário que o Espírito Santo de Deus faça uma obra no nosso coração, sabendo que Deus disse a Caim, lá em Gênesis capítulo 4, o desejo do pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, o desejo que eu tenho no coração não é Deus quem vai dominar. Deus disse a Caim. E lá no fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, tem lá a lista do fruto do Espírito. E dentro dessa lista tem o domínio próprio. Ou seja, Deus nos deu um recurso a mais, que é o fruto do Espírito, para que nós exercêssemos domínio sobre os nossos desejos. Então você tem aí 2 lições importantes. A primeira, Deus não cura desejos. Eles estão dentro de nós e nós temos conflitos. E o fato desses conflitos estarem no nosso coração não quer dizer que não somos salvos. A salvação não se caracteriza pela perfeição. A salvação se caracteriza pela consciência e pela luta de cada dia para ser uma pessoa melhor. Então, você perceba que há uma luta dentro de nós. O nosso eu pensando e querendo fazer coisas que a palavra diz que não é para fazer. Ainda que a gente não cometa o ato, sentimos o desejo de fazer. 2. Primeiro, Deus não cura desejo. Ele disse a Caim, em Gênesis 4, se não me falha a memória, verso número 7, ou verso 6 ou verso 7. Gênesis 4, o desejo do pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E no Novo Testamento, o fruto do Espírito domina o próprio. Então, Deus não cura desejo. E Deus não vai dominar o meu desejo. Não vai dominar o seu desejo. Isso é algo que nós, com a ajuda de Deus, teremos que fazer. Mas reconhecendo, como o apóstolo disse em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, quando eu vou ver, eu já estou fazendo. Então nós não conseguimos não pecar. Se dissermos, em 1 João capítulo 1, do verso 8 ao verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra, a sua verdade não está em nós. Então nós não conseguimos não pecar, mesmo como seres regenerados que somos. Somos simultaneamente justos e pecadores, ou seja, o pecado não nos condena mais, mas nós ainda continuamos a ser imperfeitos e pecadores. Quinta consideração: a graça como contexto de doação dos 10 mandamentos. Olha que coisa interessante, eu vou repetir. A graça como contexto de doação para os 10 mandamentos. Vamos lá, Êxodo capítulo 20, versos de número 1 e 2. Por quê? Os 10 mandamentos começam na sua redação a partir do verso número 3. E nós somos às vezes afoitos e vamos direto ao número 3, ao verso número 3, que está ali o primeiro mandamento. Mas esquecemos que os 10 mandamentos possuem um preâmbulo, possuem um prefácio, que é importantíssimo. E nós pulamos, às vezes passamos sem ler. Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2, especialmente o verso 2. Vamos olhar? Então Deus falou todas estas palavras. Verso 2. Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, esse verso número 2 está falando da liberdade e da libertação que foi executada por Deus ao tirar o povo do cativeiro, ao tirar o povo da prisão, que foi o período no Egito, 400 anos de Egito. Então, quando o povo é liberto do Egito,
Essa libertação se deu por obra da graça de Deus. Não havia nenhum mandamento na Escritura antes de Êxodo 14 que revela, que mostra como foi essa libertação. Então, em Êxodo 13, Êxodo 12, Êxodo 11, Êxodo 10, Êxodo 9, Êxodo 8, 7, até o capítulo 1 de Êxodo, ou Gênesis de 50 até o capítulo 1, não existe nenhum mandamento que, uma vez cumprido, traria liberdade ao povo. Tente entender isso. Não havia nenhum mandamento estabelecido para que o povo cumprisse esse mandamento e recebesse como prêmio de Deus a libertação do Egito. Não há. Os mandamentos foram dados no capítulo 20 de Êxodo, mas a libertação do Egito aconteceu no capítulo 14, 6 capítulos antes. Essa libertação foi realizada, essa dádiva de Deus com direito a milagre, tudo o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto. Essa experiência redentiva, milagrosa, fantástica, que vai marcar a história do povo hebreu, ela foi realizada da parte de Deus sem o cumprimento de qualquer mandamento, de qualquer ordem que tenha sido dada por Deus, como se fosse um mandamento. Eles não cumpriram os 10 mandamentos para serem libertos. Os 10 mandamentos foram dados muito depois. Então você observa o seguinte: a lei que é dada do verso 3 ao verso 17, os 10 mandamentos, eles são dados após a libertação do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão ou da escravidão. Então Deus deu a eles a liberdade antes do cumprimento da lei mosaica. Não havia lei mosaica para ser cumprida. Então, se Deus deu, no verso número 2, a liberdade, e só Deus poderia dar, eles não teriam condições de se libertar a si mesmos. Essa libertação que foi dada por Deus no verso 2, ela não pode ser aprisionada pelos 10 mandamentos. Então tenta entender. Os 10 mandamentos foram dados num contexto de libertação, da libertação do Egito. Então eles foram libertos. Para serem aprisionados pela lei? Não! A lei precisa corroborar com a liberdade. E aí vem mais uma observação, que é a 6ª observação. Em que sentido a lei corrobora com a liberdade? Acompanha comigo. Num exemplo assim muito simples para você entender. Pense num trem. Pense num trem. E eu tenho embaixo do trem os trilhos. Pastor, mas isso é óbvio. Mas eu preciso falar para você poder entender. Então, o trem ele tem que andar sobre os trilhos. Se eu retirar os trens dos trilhos e colocar em qualquer outra superfície que não sejam os trilhos, então esse trem provavelmente não vai conseguir andar, não vai conseguir se locomover, não vai conseguir atingir a velocidade para a qual ele está programado e que possui potencial para isso. Mas quando eu coloco o trem sobre os trilhos, ele consegue desenvolver-se. Ele consegue avançar, ele consegue andar, ele consegue ir a todo o potencial que ele possui, ele consegue desenvolver o máximo de velocidade que lhe é possível. Então, na verdade, o trilho, ele possibilita ao trem o desenvolvimento de todo o seu potencial. A lei funciona da mesma forma. É como se nós fôssemos os trens, os vagões, e a lei é como se ela fosse o trilho. Quando nós colocamos o trem sobre os trilhos, quando nós aceitamos a orientação dada pela Escritura, nós conseguimos desenvolver
todo o potencial que há para a vida. Então, os 10 mandamentos corroboram com a liberdade que foi dada no verso de número 2, que aconteceu lá em Êxodo capítulo 20. Foi dada a liberdade. Os mandamentos não podem aprisionar. Então, os mandamentos fazem exatamente o contrário. Eles potencializam a liberdade. A liberdade foi dada, não há mais prisão, não há mais aprisionamento. E os mandamentos vão corroborar com a liberdade, vão potencializar a liberdade. Então, tente entender. O papel dos mandamentos não é prejudicar a nossa vida ou limitar a nossa vida. É exatamente o contrário. É potencializar a nossa vida e, uma vez tendo sido redigido esmagadoramente na negativa, potencializar ainda mais a nossa liberdade. Então, os mandamentos corroboram com a libertação que foi feita no Egito e corroboram com a liberdade que o povo agora possui em Deus. 7ª consideração: a necessidade humana de orientações que sejam exteriores a nós. A verdade é que, por que Deus nos deu um livro? Que na verdade é uma biblioteca, tem 66 livros. Por que Deus nos deu um livro? Deus nos deu um livro para nos orientar. Então, ao olharmos para a Escritura Sagrada, nós encontramos nela a palavra de Deus, que é Cristo. A palavra eterna de Deus, o Logos, antes de ser um livro impresso, cheio de letras, na encarnação, o Verbo eterno não se tornou uma lei, não se tornou uma norma, não se tornou uma regra, não se tornou um mandamento e não se transformou num livro. Na encarnação, o Verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, na encarnação, a palavra eterna de Deus se tornou um ser humano. Então, a palavra de Deus, antes de ser um livro com letras impressas, a palavra de Deus é uma pessoa, é um ser humano, cujo nome é Jesus Cristo. Agora, este livro tem as histórias e o testemunho registrado sobre Jesus Cristo. Então, nós temos as histórias do Antigo Testamento, nós temos as histórias do Novo Testamento, nós temos os imperativos apostólicos do apóstolo Paulo, das epístolas gerais, e tudo isso é para quê? Tudo isso é para nos orientar. Porque Jeremias vai dizer que o coração humano ele é extremamente corrupto. Se nós ficarmos à mercê do nosso próprio coração, nós iremos errar muito mais do que se nós guardarmos as orientações benéficas que a Escritura Sagrada nos traz. E quando eu falo de verdade, eu queria fazer uma distinção com você. Para o pensamento grego da época de Jesus e anterior a ele e até hoje, a verdade é uma ideia, um conceito abstrato que nós não conseguimos pegar. Para o escritor sagrado, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade para Deus não é um conceito abstrato. A verdade para Deus é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. E tome muito cuidado com as suas convicções. Eu tenho que ter cuidado com as minhas convicções. Porque há uma diferença entre a verdade é aquilo que não muda, e as nossas convicções que são transitórias. Hoje nós cremos de uma forma, não que a gente vá mudar a convicção, mas a nossa convicção, ela pode mudar também,
mas ela também está sujeita a um aperfeiçoamento. Quantas coisas você pensava de uma forma e com o amadurecimento da vida, com o casamento, com a chegada dos filhos, com o envelhecimento, você passou a pensar de maneira diferente. Algumas coisas que você fazia no passado e que hoje você entende que mesmo não sendo crime, mesmo não sendo pecado, você entende que não deve fazer porque não convém. Então, as nossas convicções, elas têm que ser encaradas como alguma coisa transitória. A Bíblia é escrita à caneta, ela não muda, mas a nossa interpretação sobre ela, as nossas convicções, elas precisam ser escritas a lápis. Corre-se o risco, não se escandalize com o que eu vou dizer, mas corre-se o risco de que as convicções humanas, talvez, me deem o benefício da dúvida, talvez as convicções sejam as maiores inimigas da verdade. Porque a mentira é mentira mesmo, mas a convicção ela pode passar num certo momento como verdade. E nós devemos entender que, como a verdade não é um conceito abstrato para Deus, como era para os gregos, mas é uma pessoa, é um ser humano, então nós, na verdade, não detemos a verdade, nós caminhamos na direção da verdade, nós caminhamos na direção de Jesus Cristo. Ele, sim, é a verdade absoluta de Deus. E as convicções que temos hoje, e devemos tê-las, essas convicções, elas estão constantemente sujeitas a um autoexame, estão constantemente sujeitas a um aperfeiçoamento e não poucas vezes a uma revisão, em busca da verdade que não é minha, que não é sua, mas a verdade que é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Sétima observação. Essa foi a sétima, a necessidade humana de orientações que sejam exteriores a nós. Então, eu tenho na Escritura Sagrada um livro para me orientar, para te orientar sobre qual a melhor maneira de viver, qual o caminho de salvação. Eu vou fazer uma observação sobre a Escritura, sobre as verdades que estão na Escritura. E você me permita, nós já estamos caminhando para o final, me permita uma observação. As verdades que estão na Escritura Sagrada, elas não envelhecem. Qualquer outra verdade envelhece. Eu vou te dar um exemplo. Suponhamos que, terminado esse período de pandemia, a sua igreja voltou a se reunir e chegou até a sua igreja no domingo de manhã uma mãe com o coração muito triste, muito dolorido, porque o filho, antes da conversão, teve uma vida muito dissoluta e esse filho foi contaminado com o vírus da AIDS. E hoje precisa de muito cuidado, emagreceu, perdeu peso e mesmo estando fazendo um tratamento com coquetel de AZT e tantos outros tratamentos que hoje são disponibilizados pela medicina, ele tem perdido saúde e precisa da graça de Deus. E aí ela chega até a sua igreja e ela pede ao seu pastor para orar pela vida do seu filho. E ela traz seu filho que perdeu peso, que está frágil, que precisa muito de oração. E o pastor, sensibilizado com aquela situação, diz ela, não, minha irmã, nós vamos orar assim, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia do seu filho. E no momento de culto, o pastor então chama aquela irmã lá na frente, o seu filho que emagreceu, vamos colocar lá 28 quilos, para orar, e ele ora pelo menino, pede a Deus que o abençoe, que cuide dele, e esse menino agora arrependido é uma pessoa crente em Cristo Jesus, mas carece das nossas orações pelo sofrimento. E ela vai em outras comunidades e vai pedindo oração. Um dia, o filho diz a ela, mãe, eu estou me sentindo muito bem. Eu não estou me sentindo como eu me sentia antes. Eu estou me sentindo muito bem. E esse sentir-se bem, o menino vai e começa, ele é jovem ainda, começa a adquirir massa muscular, começa a aumentar o seu peso, ele vai ganhando parte dos 28 quilos que havia perdido e ele recupera 30 quilos, ele recupera os 28 e engorda mais 2 e fica com a aparência de antes. A mãe, muito impressionada com isso, vai à consulta do médico e o médico decide fazer um exame. Quando o médico faz o exame, eu não sei o que aconteceu, mas esse garoto não tem mais nenhum vírus. Ele está totalmente curado. Nós vamos fazer o seguinte, daqui a 3 meses nós vamos fazer o exame de novo e por hora a gente vai suspender o remédio. Qualquer mudança nesse comportamento, nesse visual dele, a senhora entra com um coquetel. Se não houver mudança, a gente faz o exame daqui a 3 meses, mas parece que ele está curado da enfermidade. E aí,
Passa 3 meses e a mãe volta ao médico e o menino está melhor ainda. Agora ele está corado, porque pegou o sol, entrou na academia, passou a fazer musculação e ele está perfeito. O médico faz o exame novamente e percebe que ele não tem carga viral. Ele literalmente foi curado. E o médico diz, olha, para a gente ter certeza, a senhora vai voltar daqui a 3 meses e a gente vai fazer o terceiro exame. Se no terceiro exame não houver carga viral, a gente vai dar ele por curado. E aí ela volta 3 meses depois, o menino agora está muito bem, voltou a pegar praia, sol, voltou uma vida totalmente normal, todo bronzeado, forte, e o médico faz o exame e não identifica absolutamente nada, o menino está literalmente curado. Ela volta àquela igreja que aquele pastor orou por ele, ela quer dar o testemunho. E ela chega lá no domingo pela manhã, e o pastor dá a oportunidade, ela apresenta o menino, e a igreja fica olhando, porque não se lembravam mais, que ele estava muito magro, e agora ele está com 32 quilos a mais, recuperou os 28 e engordou mais 4 quilos. E então ela dá o testemunho, e a igreja vibra, o povo dá glória a Deus, amém, aleluia, porque literalmente Deus fez o milagre. E aí alguém diz assim, pastor, vai ter a programação da União Feminina daqui a 1 semana, ou daqui a 2 semanas, vamos trazer essa mãe novamente, seu filho, para dar o testemunho. Quando trazem 2 semanas depois na programação das mulheres, alguns irmãos que estavam no primeiro testemunho, tendo ouvido, decidem ir lá fora, tratar alguma coisa, trabalhar, vigiar os carros, trabalhar na recepção, porque já ouviram aquele testemunho. E aí um grupo muito entusiasmado fala, pastor, vai ter a programação dos homens daqui a 1 mês, vamos trazer essa irmã novamente para dar o testemunho. 1 mês depois ela volta na programação dos homens e dá o testemunho novamente. Ela e o filho, e o filho agora ainda melhor, exalando vida, exalando saúde. E aí um grupo ainda maior de irmãos não fica, porque já ouviu aquele testemunho, e aí esse grupo de irmãos decide trabalhar lá fora, cada vez um número maior. O que essa história mostra? Essa história mostra que todas as experiências e todas as histórias que estão fora da Escritura, por mais que tenham sido realizadas pelo próprio Deus, por mais que seja inequivocamente um milagre, qualquer história que está exterior à Escritura, ela envelhece. Mas as histórias que estão na Bíblia, há 2.000 anos o Novo Testamento e há mais de 3.000 anos o Antigo Testamento, elas não envelhecem. Elas continuam sendo pregadas, continuam sendo lidas e falando ao nosso coração. Ou seja, existe um poder, existe uma beleza que é intrínseco à Escritura, provando que ela é a Escritura inspirada, colocada no mundo pelo próprio Deus, que usou homens imperfeitos e falhos para escrever a Escritura e que originalmente não tinha nenhum erro, nenhuma falha, e as cópias chegaram até nós. Então, eu posso confiar na orientação da Escritura, porque essas histórias e aquilo que é falado aqui, o tempo vai passar na nossa geração e nas gerações posteriores. Existe na Escritura Sagrada uma reserva de sentido inesgotável, suficiente para todas as gerações, até a volta de Jesus Cristo. A Bíblia não envelhece. Guarde isso com você. Por isso que nós precisamos dessa orientação, que é exterior a nós. A Bíblia, Billy Graham dizia, ela é mais atual que o jornal que será vendido amanhã de manhã. 8ª observação, para a gente já estar caminhando para o fim. Não há descrição de punição. Não há descrição de punição na redação dos 10 mandamentos. Isso é demonstração do amor de Deus. A preocupação de Deus não é encontrar com um binóculo que só ele tem transgressores para puni-los. Não, senhores. O objetivo de Deus é nos orientar para que nós vivamos da melhor maneira possível. Então não há descrição em nenhum mandamento, não há estabelecimento de nenhuma punição. Por quê? Porque os mandamentos foram dados para nos abençoar e eles são manifestação do amor de Deus por nós. 9ª observação.
o cumprimento dos 6 últimos mandamentos não é exclusividade cristã. Vou repetir, o cumprimento dos 6 últimos mandamentos não é exclusividade cristã. Dito de outra forma, nós cristãos não detemos o monopólio da virtude. Vamos lá. Diz para não furtarás, não roubarás. Você conhece pessoas que não são crentes, mas são pessoas honestas no trato com o próximo? Pagam as suas contas em dia, são incapazes de pegar um centavo que esteja no poder ou sob o cuidado de alguém, ou que alguém deixou cair. Você conhece pessoas que não são crentes, mas são tremendamente honestas no trato com o próximo. Você conhece filhos que não são crentes, criados em lares não cristãos. Os pais não são crentes, os filhos também não são crentes, mas os filhos têm respeito aos seus pais. E há, em alguns casos, para nossa surpresa, filhos que não são crentes, que respeitam mais os pais do que os próprios filhos que se dizem cristãos. Então, você perceba que nós não detemos o monopólio da virtude. A ética não é uma exclusividade nossa. Os 6 últimos mandamentos, não roubar, não furtar, não mentir, não fazer nada disso, eles podem ser encontrados também na vida de pessoas que não são crentes, mas são pessoas criadas em um ambiente com um comportamento ético exemplar, com princípios, com valores. Então essas pessoas não professam a fé cristã, não têm uma experiência salvífica com Jesus Cristo, no entanto, possuem um comportamento ético exemplar e compatível com a vida em sociedade. Lembrando, apenas como uma observação, a ética não dá a salvação, a ética não mantém a salvação, a ética não tira a salvação. A ética é horizontal, a salvação ela é vertical, a salvação depende da fé. A ética vale na terra, a salvação vale no céu. Diante de Deus, vale a nossa oração, vale a nossa fé. Diante do pagamento de uma conta de luz ou de água, não vale oração, não vale fé. Eu tenho que ir lá na casa lotérica, no banco, eu tenho que ter dinheiro na conta para usar o aplicativo. Não adianta ter oração, não adianta fazer jejum, não adianta ter fé. Tem que ter dinheiro, senão a Enel vai lá, no caso de Niterói, a Enel, ela vai lá e corta a nossa luz. Então a fé vale no céu e a ética vale na terra. A nossa ética não torna o céu um lugar melhor. Lugar entre aspas, né? Lugar espiritual. A nossa ética não torna o céu um lugar melhor, mas a nossa ética torna a terra um lugar melhor. A nossa ética pode mitigar o sofrimento do próximo, pode viabilizar a vida em sociedade. Então a ética é importante. Ela é um elemento importante na vida em sociedade, mas ela não é capaz de dar a salvação, de manter ou de tirar. A salvação depende da fé, de arrependimento e fé em Jesus Cristo. 10º e último lugar, a interpretação que Jesus vai fazer da lei. Mateus capítulo 22, do verso 34 ao verso 40, para nós encerrarmos. Mateus capítulo 22, do verso 34 ao verso 40, Jesus vai ser interpelado. Olha o que ele diz, olha o que diz o verso de número 34. Mateus 22, 34. Quando souberam que ele calara os saduceus, que não acreditam em ressurreição, os fariseus reuniram-se. Então são os partidos religiosos hebraicos. Saduceus, fariseus, cada um com a sua filosofia, com a sua proposta. Um deles, doutor da lei, interrogou para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? De todos os mandamentos. Qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento, o mais importante de todos: amar a Deus. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então, toda a lei, tudo que foi ensinado, todos os imperativos, tudo depende de um duplo mandamento do amor. Tudo depende do amor a Deus e do amor ao próximo. Olha o que Jesus vai concluir. Verso 40. Toda a lei, e não só a lei, toda a lei e os profetas. Vou repetir. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, não há nada mais importante do que amar a Deus e amar ao próximo. Então, você observe que Jesus, na hora de fazer um resumo da lei, ele joga o cumprimento dessa lei para o nosso interior. Ele internaliza a ética. E diz, olha, antes de você pensar em fazer ou não fazer, o que conta primeiro não é o que você faz ou deixa de fazer. O que conta primeiro é o sentimento que temos no coração em relação a Deus e em relação ao próximo. A pergunta que fica nesta manhã: qual é o sentimento que temos em relação a Deus? E qual o sentimento que temos em relação ao próximo? E esse próximo, o grande desafio é que esse próximo não inclui apenas aquele ou aquela que desfruta de uma empatia, que desfruta dos meus afetos e que a recíproca é verdadeira. Mas qual o sentimento que nutrimos por alguém que nos incomoda, que nos entristece, que nos critica, que zomba da gente, que se considera um desafeto nosso, que já nos traiu, que falou mal da gente? Qual o sentimento que nutrimos pelo próximo que nos ama e pelo próximo que nos odeia? O que você está sentindo no seu coração? Não responda para mim. Responda para si mesmo. Que Deus te abençoe nesta manhã. E vamos louvar ao Senhor nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar
Há um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar. Tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Meu querido, minha querida, quero dizer a você que é sempre um prazer a gente estar junto, ainda que numa esfera, num ambiente virtual. Mas eu quero dizer para você, mais uma vez, se não disse, ou se já disse, torno a repetir, que é um privilégio poder estar reunido, estar junto com você, ser alvo da sua atenção nesse momento, ainda que seja, a gente não possa fazer um diálogo, é mais um monólogo, um fala e os demais ouvem. Mas eu quero dizer para você que é um privilégio para mim, pastor Alexandre, poder desfrutar da sua atenção nessa manhã de domingo, você e a sua família, se você assim estiver reunido. Nós vamos orar nesse momento, mas antes da oração eu quero já agradecer por esse privilégio e quero pedir a você, se você foi abençoado por esse vídeo, se de alguma forma Deus usou este vídeo para falar ao seu coração, você dá aí um joinha, curte aí para esse vídeo se multiplicar, para ele aparecer para outras pessoas, e vou fazer um apelo a você insistente para você se inscrever no canal, porque a partir de um determinado número a gente consegue multiplicar ainda mais essa mensagem. Então, se você tem um amigo, uma amiga, alguém que está precisando de ouvir o Evangelho, que tem dúvidas sobre o Antigo Testamento, que não entende muito bem o papel da lei, faz uma lista de transmissão no seu WhatsApp e envia para essas pessoas, pede a ela para elas assistirem, que não é aquilo que o pastor Alexandre tem para oferecê-las, mas é aquilo que Deus tem para oferecer a elas.
Então, a cada domingo que nós estamos reunindo, né, nesse encontro, seja amanhã, seja à noite, não é aquilo que eu tenho para oferecer a você, porque eu tenho muito pouco ou quase nada, mas é o Evangelho, e o Evangelho tem uma riqueza que só Deus tem para nos dar. Então, em nome de Jesus, compartilhe isso, não fique guardado com você, mas compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que nesse momento estejam precisando. Nós estamos presos, entre aspas, em casa, mas a palavra de Deus não está presa, ela está livre, e a tecnologia está aí para nos abençoar. Então você vai lá, dá um joinha para curtir o vídeo, você se inscreve no canal e você dispara esse vídeo para outras pessoas, para abençoar outras vidas em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento e vamos agradecer por essa manhã. Soberano e eterno Deus, muito obrigado a Deus por essa manhã maravilhosa. Obrigado a Deus por todos aqueles e aquelas que nos assistiram nessa manhã. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja protegendo de todo mal nesse momento de pandemia, nesse momento de sofrimento, nesse momento de incerteza, nesse momento, ó Deus, de tragédia, de perda de tantas vidas. Tantos lares estão enlutados nesse momento, chorando a perda do seu ente querido. Nós te pedimos que o Senhor derrame graça, misericórdia sobre o Brasil nesse momento. Em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê um domingo excelente, te dê um dia de muita paz. Em nome de Jesus. Amém.